Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, estamos de volta hoje com a aula sobre verbos. Então nós vamos falar sobre a classificação, verbos, classificação e a variação dos verbos, tá certo? Então, gente, nós esqueçamos também que hoje nós temos exercício, certo? Então, gente, verbo é a palavra que indica ação, estado, pode indicar também fenômenos da natureza. O que é uma ação? Ação é toda reação feita por animais ou por pessoas. Por exemplo, a cabra berra, então berrar é verbo. O homem falou, falar é verbo, e que indicação também, assim como, enfim. Tudo aquilo que é uma ação humana, ação de animais. Quando é ação de natureza, nós chamamos fenômenos da natureza, como trovejar, ventar, relampear, etc. E o verbo que indica estado? O verbo que indica estado, na frase, ele serve apenas como ligação do sujeito ao seu predicativo. Por exemplo, você fala assim, a casa é bonita ou pertence ao verbo ser, apenas liga, certo? Então, os verbos que indicam estado, eles são o ser, estar, parecer, permanecer, ficar, viver. E na oração, às vezes, o andar também ele tem sentido de estado, como anda triste, por exemplo. Né? Bom, gente, então, quanto à conjugação, os verbos terminados em ar são da primeira conjugação. Falar, andar, pular, chorar. Os verbos terminados em ir são da segunda conjugação. Correr, vender, certo? Ver. E os verbos terminados em ir são da terceira conjugação. Sorrir, partir, sentir. E a pessoa fala, professor, e os verbos terminados em or? Gente, no caso, o verbo por, a origem da palavra é o verbo poer. Então, aí, no caso, nós consideramos como da segunda conjugação. Tá certo? Olha, pessoal, vamos para as formas nominais agora. Então, o gerúndio. O gerúndio, nós imaginamos como algo acontecendo. Por exemplo, junto com o verbo auxiliar, ele vai dizer assim, ó, estou saindo, estou chegando, partindo. Então, sempre tem aí o N, D, O na frente. Aí, no caso, o particípio regular. No caso do particípio regular, ele mantém o radical. Por exemplo, né, o regular, né? O particípio irregular, ele altera, é diferente. Então, por exemplo, o particípio regular, a gente fala pegado, e o irregular, a gente fala pego. Então, ele alterou o radical nesse caso aí, certo? Então, gente, então tem essa diferença. O que é o infinitivo? O infinitivo, ele é terminado pelo R. Então, veja bem, ele apresenta um fato ou uma ação de modo geral. Ele está, usualmente, ele é ligado por uma preposição. Exemplo, né? No caso aí, para ir, vontade de sair, interesse em ficar. Então, ó, para ir, para é preposição, né? Vontade de sair, de é preposição, né? Interesse em ficar, em é uma preposição, e aí tem o infinitivo impessoal, quando apresenta uma ideia vaga, certo? É uma ideia sem se referir ao sujeito, a um sujeito determinado, aí no caso aí. Exemplo, fumar é prejudicial à saúde. Então, fumar, ele é um infinitivo impessoal, tá bom? Classificação dos verbos. Os verbos classificam-se em regulares, podem ser, né, regulares, irregulares, defectivos, pode ser abundantes, pode ser anômalos, ou podem ser verbos
auxiliares. Vamos, então, o que são verbos regulares? São aqueles em que o radical permanece em toda a conjugação. Ele permanece o mesmo aí nesse caso. Vamos supor, você dizer eu canto, o can até a letra T é o radical, ele permanece, certo? Tu cantas, o radical é o mesmo, cante até o T, certo? Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Vejam bem que até o cante, até ali, né? Certo? Então, são verbos regulares. Agora, os irregulares, os radicais se alteram, tá bom? É diferente. Ou cujas terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertence. Então, por exemplo, do verbo saber, você diz eu sei, tá? Tu sabes, ele sabe. Nós sabemos, vós sabeis e eles sabem. Então, ele alterou, vocês perceberam, né? O radical aí, tá bom? Os anômalos, vejam bem, os anômalos são verbos irregulares que, além de apresentarem conjugação diferente da regular, apresentam radicais diferentes também de acordo com a sua conjugação. Vamos lá. Verbo ser e ir são os principais exemplos dos verbos anômalos, por mudarem completamente a sua estrutura na conjugação, alterando todo o radical. Ele altera, tá bom? Então, o que são os verbos defectivos? Existem, né, então, alguns verbos que não apresentam conjugação completa, ou seja, não tem todas as formas, não sendo, portanto, conjugados em determinados modos, tempos ou pessoa. Então, esses são chamados verbos defectivos. A ausência dessas formas ocorre por quê? Por diferentes motivos. Então, os diferentes motivos são sons dissonantes, né? Cacofonia, por exemplo. Até mesmo para não confundir com outra forma verbal. O uso mais frequente de termos práticos, podemos dizer que há 3 grupos dos verbos defectivos. Então, os verbos que não têm formas, nas quais, ao radical, se seguem as vogais A ou O. O que acontece apenas no presente do indicativo, no presente do subjuntivo e no imperativo. Então, pertence a esse grupo os verbos, por exemplo, reaver. Você só pode acrescentar o A ou O, né? Precaver-se. Então, vejam bem, A ou O. Aturdir, né? Brandir, certo? Carpir, colorir, delir, demolir, exaurir, explodir, extorquir, né? Entre outros, tá certo? Vamos aos verbos abundantes. Então, são aqueles que apresentam mais de uma forma para determinada flexão. Então, essas formas geralmente ocorrem no particípio, em que, além das formas regulares, em ad ou ido, apresentam formas também irregulares, conhecidas por breves ou curtas. Vamos lá, então, alguns exemplos. Tingido e tinto. Vejam bem, porque é abundante. Veja, nós temos, então, ó, tingido, tinto. Você pode usar os dois. Cobrido ou coberto. Completado ou completo. Confundido ou confuso, por exemplo. Morrido ou morto. Então, vejam bem, esses verbos aí. Então, aí vamos aos verbos auxiliares. Pessoal, então são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos. Utilizamos muitos verbos auxiliares, né? Então, por isso eles recebem esse nome, por auxiliares, né? Então, vejam, eles se unem ao verbo principal na formação
dos tempos compostos das locuções verbais. Então, os principais verbos auxiliares no português são o ser, o estar, o ter, o haver. Então, veja bem, você fala assim, eu sou favorável. Então, quer dizer que o sou já é um verbo auxiliar. Estou atento, é do verbo auxiliar estar, né? Eu tenho pensado, tenho, está auxiliando o verbo pensar, né? Eu havia dito, o verbo haver aí nesse caso também, tá bom? O modo indicativo, pessoal, ele expressa uma certeza. Agora vamos trabalhar os modos dos verbos. Então, o indicativo, ele expressa uma certeza. Ele é usado geralmente para indicar ações verbais tidas como reais ou verossímeis, tá certo? Então, gente, certas de ocorrerem em algum momento no passado, no presente ou no futuro. O modo indicativo tem 6 tempos verbais, que são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Agora, vamos ao modo subjuntivo. Esse modo subjuntivo, ele não expressa certeza. Ele expressa dúvida ou desejo de alguma coisa. Então, nesse caso, os exemplos. Se eu jogasse, então, não estou falando que eu jogo. Se eu jogasse. Que tu jogues. Se eu jogasse futebol, eu faria diferente. Que tu jogues, por exemplo. É bom que tu jogues bem hoje. Quando eu jogar, veja bem, no futuro, então, aí o subjuntivo só tem 3. Ao contrário, no caso, o indicativo tem 6. O subjuntivo nós só temos 3 modos, né? Desculpa, 3 tempos, tá certo? O modo subjuntivo nós temos 3 tempos verbais, tá bom? Que são, então, presente, pretérito e futuro. O modo imperativo é um modo verbal usado para dar uma ordem, por exemplo, um pedido, convite, um conselho. Vê tu, veja você. Vejamos nós, vede vós, vejam vocês. Tá bom? Então, veja bem, esse que é o imperativo afirmativo. Não tenhas tu, não tenha você. Não tenhamos nós, não tenhais vós, não tenham vocês. Então, veja no imperativo negativo. Vamos lá, então, agora. Os verbos jogar do modo indicativo, né, que nós já falamos. Então, vamos fazer uma rápida conjugação aqui para não tomar muito tempo. Jogar, por exemplo, no presente do indicativo. Vamos falar do modo indicativo. Neste momento, imaginemos assim que algo está acontecendo agora. Neste momento, eu jogo, eu vendo, eu parto. Aí, conjugando, fica eu vendo, tu vende, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Né? Jogar, eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais e eles jogam. No pretérito perfeito, vamos imaginar que o pretérito ele é um passado, mas uma situação mais próxima, ou como que eu diria assim, uma afirmação mais próxima. Vamos dar um exemplo. Do verbo jogar. Ontem, por exemplo. Ontem eu joguei, tu jogaste, ele jogou, nós jogamos, vós jogastes e eles jogaram. O imperfeito, vamos imaginar que algo acontecia em épocas passadas. Por exemplo, eu jogava, tu jogavas, ele jogava, nós jogávamos, vós jogáveis e eles jogavam. Antigamente, fulano jogava. Né? Antigamente, tu jogavas bem. No pretérito mais que perfeito. O mais perfeito
é uma coisa assim, é um tipo do verbo que ele é o mesmo que você dizer eu tinha feito, eu fizera, por exemplo. Eu tinha jogado, eu jogara. Entendeu? Tem que imaginar dessa forma. Então vamos supor, jogar. Eu jogara, tu jogaras, ele jogara ou ela jogara. Nós jogáramos, vós jogareis e eles ou elas jogaram. Então esse é o mais que perfeito. Então eu jogara, é como se assim, eu tinha jogado, tu tinhas jogado, ele tinha jogado, certo? O modo no futuro do presente. Como nós vimos, né, que o indicativo indica uma certeza. Então, do verbo jogar, fica eu jogarei, tu jogarás, ele ou ela jogará. Nós jogaremos, vós jogareis, eles ou elas jogarão. Então, é uma certeza de que nós vamos jogar, que nós jogaremos. Assim será no verbo vender, no verbo partir. Né? Venderei, eu partirei. Tá? E o futuro do pretérito? Veja bem, seria, trocando em outras palavras, seria um futuro do passado? Porque é o futuro de alguma coisa que poderia ter acontecido. E vamos imaginar assim: se eu pudesse, eu jogaria. Se eu pudesse, eu venderia. Se eu pudesse, eu partiria. Esse é o futuro do pretérito. Então vamos falar do verbo jogar. Eu jogaria, tu jogarias, ele ou ela jogaria. Nós jogaríamos, vós jogaríeis, eles ou elas jogariam, certo? Então, esse é o modo indicativo. Sempre lembrando que eu, tu, ele ou ela está no singular. Nós, vós, eles está no plural. Então, o plural de eu é nós, de tu é vós, de ele ou ela é eles ou elas, tá bom? Então tá. Vamos ao modo subjuntivo agora. Nós temos três, né? Três tempos. Que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então vejam só. Do verbo jogar aqui, ó, nós vamos usar sempre a partícula que antes. É importante. Coloquemos então uma frase. É importante. Que eu jogue, que tu jogues, que ele jogue, que ela jogue. Nós joguemos, que vós jogueis, que eles e elas joguem. Tá? No pretérito imperfeito, nós vamos colocar, então, o se antes, né? Se eu jogasse. Se tu jogasses. Se ele ou ela jogasse. Se nós jogássemos. Se vós jogasseis. Se eles ou elas jogassem. Então, nós vamos utilizar a partícula se antes. E o futuro? O futuro, quando eu jogar, quando eu vender, quando eu partir. Então, nós vamos usar o quando antes. Então, vamos falar do verbo jogar, então. Os outros é mais fácil, só seguir a mesma regra. Quando eu jogar, quando tu jogares, quando ele ou ela jogar. Quando nós jogarmos, quando vós jogardes, quando eles ou elas jogarem. Certo? Vamos para o imperativo. O imperativo tem duas, né? Tem o negativo e tem o afirmativo. Vamos para o imperativo afirmativo. Ó, vamos lá, verbo jogar. Joga tu. Jogue você. Joguemos nós. Jogais vós. Joguem vocês. E o negativo? Não jogues tu. Não jogue você. Não joguemos nós. Não jogueis vós. Não joguem vocês. Certo? Pessoal, vamos aos exercícios, tá bom? Vamos testar um pouquinho o que você aprendeu dessa aula. 10 questões,
O verbo vender, um verbo. Alternativa A, vender. É um verbo regular? É um verbo irregular? É um verbo anômalo ou é um verbo defectivo? Resposta, letra A. Regular. Por quê? Porque o radical permanece o mesmo em todas as conjunções. Ou em toda conjunção, como preferir. Exercício 2. O verbo saber é um verbo anômalo? É um verbo defectivo? É um verbo regular? Ou é um verbo irregular? Alternativa D, irregular. Por quê? Porque os radicais se alteram ou cujas terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertence. Exercício número 3. O verbo ser e ir são verbos irregulares? São verbos anômalos? São verbos abundantes? Ou são verbos auxiliares? Resposta, então, é a letra B, alternativa B. São anômalos, porque além de apresentarem conjugação diferente da regular, apresentam radicais diferentes de acordo com a conjugação. Certo? Vamos lá, então. Exercício 4. Os verbos reaver, precaver, carpir, são verbos anômalos, auxiliares, defectivos ou regulares. Então, vamos lá. Alternativa C. Por que são defectivos? Porque não apresentam conjugação completa. Ou seja, não tem todas as formas, não sendo, portanto, conjugados em determinados modos, tempos e pessoas. Então, pessoal, vamos à questão número 5. Os verbos aceitar e entregar são verbos abundantes, defectivos, regulares ou irregulares? Vamos ver? São verbos abundantes, porque tem duas formas do particípio, o regular e o irregular. Aceitado ou aceito, entregado ou entregue, tá certo? Vamos para a questão 6. O verbo ser, estar, ter, haver são verbos irregulares, defectivos, auxiliares ou abundantes? São verbos auxiliares, porque eles auxiliam na conjugação de outros verbos e por isso recebem esse nome, certo? Vamos para a questão 7. O modo do verbo que expressa certeza é o modo indicativo, subjuntivo, imperativo afirmativo ou o imperativo negativo. Qual seria, então? Resposta, letra A, indicativo, porque expressa uma certeza. 8. O modo verbal que não expressa certeza, assim, uma dúvida ou desejo, é o modo que? Indicativo, imperativo, subjuntivo ou imperativo negativo? Resposta, letra C. É o subjuntivo, ele não expressa certeza, sim uma dúvida ou desejo. Vamos para o número 9. Na frase, é preciso que eu estude e vença. Os verbos estudar e vencer estão no modo subjuntivo, no modo indicativo, no modo imperativo afirmativo ou na forma nominal do infinitivo. Estão no modo subjuntivo, né? Por que será, né? Porque ele não expressa certeza, sim uma dúvida ou desejo, tá? Muito bem. Agora a última, a questão número 10. As formas nominais do verbo são anômalos, defectivos e regulares, anômalos,
gerúndio e particípio, apenas gerúndio e particípio, ou gerúndio, particípio e infinitivo? A letra D, gerúndio, particípio e infinitivo, porque desempenha um papel parecido com dos substantivos, dos adjetivos ou dos próprios advérbios, não podendo sozinhas variar em tempo, modo ou pessoa. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por ter assistido. Valeu! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.